seja bem-vindo, bem-vinda a esse vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Andressa Pirolo, aprovada no 33º Exame de Ordem dos Advogados do Brasil. Andressa, seja bem-vinda ao Estratégia. Obrigada. Parabéns pela sua aprovação. Obrigada. Para a gente começar então, se apresenta aí para o pessoal. Meu nome é Andressa Pirolo, tenho 27 anos e moro em uma cidadezinha que se chama Grandes Rios, no norte do Paraná, próximo a Londrina. Olha só que legal. Muito obrigada por ter vindo até São Paulo para compartilhar a sua história. Obrigada. E já conta pra gente então, você foi aprovada no 33º, mas fez a primeira fase do 32º, como foi isso? Isso, eu fiz o exame 32, fui aprovada. Nesse exame em específico, teve a possibilidade da gente não fazer a prova da segunda fase no exame 32. Então, eu optei por fazer a segunda fase no exame 33, que já que tinha essa possibilidade e era uma coisa boa pra mim, né? Eu optei por fazer daí no 33 a segunda fase. E aí, por que você não se sentia preparada antes? Não me sentia porque eu já tinha feito a primeira fase várias vezes e nunca tinha conseguido ir para a segunda fase. Aí eu conversei com alguns amigos, falei, gente, e o que eu faço? Me deu uma dica, né? E eles falaram, para você não ter medo de ir sem ter estudado para a segunda fase, pega e não vai agora, continua estudando. E eu tinha comprado o curso de estratégia pro 32, daí eu estudei a segunda fase inteirinha do 32, não fiz a prova, mas estudei, saí do meu trabalho e estudei e fiquei esperando o pessoal da primeira fase do 33 ser aprovado e abrir pra gente fazer a segunda fase do 33 daí também. Então vamos saber um pouquinho em que momento que você conheceu a Estratégia OAB. Então, eu conheci, eu acho que já tem mais ou menos uns 2 anos ou mais. Eu sempre assisti às aulas ao vivo, né, que eles disponibilizam lá, mas não tinha oportunidade de adquirir o curso. Durante a pandemia, eu consegui comprar o curso e estudei para o 32. Eu trabalhava, pedi férias no meu trabalho para estudar 30 dias, estudei os 30 dias e consegui a aprovação, né? E depois que eu consegui, eu falei assim, não, vou pedir demissão, aí eu pedi para sair do trabalho para focar 100% na segunda fase mesmo. Pôde se dedicar integralmente. Isso, dedicar integralmente. E aí você chegou a utilizar outro material antes? Sim. Em 2017, 18 mais ou menos, eu comprei um outro curso, mas não me familiarizei com o curso, não gostei. Mas mesmo assim fiz 39 pontos na primeira fase, já fiz 2 vezes 39 pontos. Bateu na trave. Bati na trave, não deu certo, mas com estratégia eu sabia que não tinha dúvida, né? Era comprar, ter a possibilidade de comprar o curso e estudar, fazer o cronograma certinho, que tinha todos os dias. Eu estudava umas 10 horas por dia, todo dia. Só parava para almoçar e para tomar água, para ir no banheiro. Puxado? Bem puxado, mas deu certo. E o que você acha que foram os diferenciais do Estratégia OAB? Sem contar que os professores são muito bons, eles não te cansam. Eu senti assim, eu assisti a aula rindo. Às vezes a minha mãe estava em casa porque ela trabalha, né? E como mora só eu e ela saía, eu ficava com a casa livre, então deixava no volume alto. O dia de sábado que ela tá em casa, ela ficava ouvindo comigo. Até ela se apaixonou pelos professores. Porque eles dão uma aula que você se perde no tempo. A hora que você vê, já passou 3, 4 horas e você tá lá assim, boba, assistindo a aula com o olho brilhando, de tão bom que é as aulas. Não é uma aula cansativa. Era prazeroso pra você? Prazeroso demais. Qual que era a sua matéria preferida? Trabalho. Trabalho, inclusive, foi a sua segunda fase? Foi a minha segunda fase. A gente fala mais sobre isso. Antes eu quero saber um pouquinho mais sobre essa sua rotina. Então você morava com a sua mãe, né? Como que era o seu ambiente de estudos? Eu moro com a minha mãe e o meu atual marido, que faz um mês que a gente casou, ele mora no Canadá, ele mora fora do Brasil. Então, assim, eu não saía porque ele não estava aqui, então não tinha motivo para ficar saindo. E eu falei assim, não, vou me dedicar 100%. Então eu estudava de domingo a domingo, eu acordava às 7 horas, 7h30, tomava café da manhã e sentava e só parava mesmo para almoçar, assim. E a minha mãe não estava em casa, quando ela estava eu ia pro quarto, né? Ficava de fone. E quando ela não estava eu ia pra cozinha, que é mais arejado, para poder estudar mesmo, assim. Daí eu estudava, fazia todos os cronogramas da semana, voltava revendo, porque eu tinha muito tempo, né? Você utilizou a trilha estratégica? Utilizei sim. E é muito bom. E o que você preferia, PDFs ou videoaulas? Eu assistia às aulas, depois lia todos os PDFs e às vezes tinha alguma dúvida, voltava para rever as aulas. O PDF é muito bom, eu imprimi todos, inclusive comprei uma impressora, porque eu não tinha até então,
porque era bastante conteúdo. Eu falei assim, eu não sou daquelas que gosta de ficar lendo no computador, sabe? Eu gosto de grifar, de riscar, de anotar, sem contar que eu fiz um caderno muito bem feito, porque daí eu não precisava também ficar procurando as aulas que eu tinha dúvida, né? Eu ia lá na matéria, eu conseguia achar certinho os pontos que eu tinha dúvida, conversava com a Priscila no Instagram também, no fórum de dúvidas, ela sempre me respondia. E foi assim, foi tudo se encaminhando, tudo dando certo. Você falou da professora Priscila, que tinha esse contato. Como que era essa proximidade com os professores? Ela sempre falava que qualquer dúvida que a gente tivesse, nós poderíamos mandar mensagem no fórum de dúvidas, quem tinha o curso, ou no Instagram. Então, eu mandava nos dois, às vezes. Ela mandava lá, demorava um pouquinho para responder, mas sempre assim, 2 dias no máximo. Um dia ela já respondia. No Instagram também, ela sempre muito prestativa, muito atenciosa com todos os alunos, porque não tem um aluno só, ela tem muitos. E ela sempre respondia, tirava um tempinho. Ela e os outros também, a gente tinha dúvida com outros professores, o Paulo Souza, o Igor Maciel, o Torques, todo mundo. Que legal. E aí, sobre esse caderno que você montou, que você disse que você voltava para tirar dúvidas, o que você fazia? Resumos, manuscritos? Manuscritos. Eu anotava tudo. Ela ia falando, ela dava o conceito e eu mesma criava o meu entendimento, eu ia anotando. Prazos, né, que tem bastante, eu ia anotando os prazos, os recursos, os ritos, como era, como funcionava, para rever. E daí, na época, na véspera da prova, da segunda fase, eu também, e da primeira, eu revia o caderno o tempo todo. Eu ia para fazer a prova em Londrina, que é um pouquinho longe, eu ia lendo, folheando o caderno, porque estava tudo ali anotado. E como que você programou essas revisões? Como eu disse, né, eu tinha muito tempo para estudar, então às vezes o cronograma da semana eu terminava em 3 dias, 4 dias. Então eu tinha um tempo a mais para fazer peça, para responder questões. Eu respondia muitas questões. Eu e umas amigas, a gente criou um grupo no WhatsApp, e daí a gente falava assim, vamos responder essas questões hoje. Aí pegavam lá 10 questões e a gente fazia, tinha um tempozinho assim. A gente colocava meia hora para fazer, por exemplo, e depois a gente conferia, nós todas, para ver qual era a resposta, se tinha dado certo, se não tinha dado certo, ligava por vídeo para ver. E assim, daí eu tinha muito tempo, eu ficava revendo. E quando eu parava de estudar, me batia um desespero. Parecia que eu falava assim, não, eu não posso parar, eu tenho que continuar. Daí, dia de sábado, eu fazia simulado, com correção em vídeo, com correção individual para mandar. Ia rever, ia fazer outras peças que eu já tinha feito, para memorizar o conteúdo, né, as principais teses para a segunda fase. Na véspera da primeira fase, o que você fez? Estudou, revisou, descansou? No sábado, né, tem a revisão de véspera, que é o dia todo. Eu assisti toda a revisão de véspera. E no domingo eu não estudei. Eu procurei dormir no sábado depois da revisão um pouco, ficar tranquila lá em casa com a minha mãe, dar uma volta, né, tomar um sorvete, alguma coisa assim. E dormi super cedo, porque eu moro longe, é 1h30 de viagem até Londrina, que é o lugar mais próximo para fazer a prova. Eu fui dormir cedo, acordei e fui tranquila para a prova. Eu gosto de chegar cedo. Daí eu cheguei bem cedo quando os portões abriram. Fui uma das primeiras a entrar na sala, porque eu gosto de me ajeitar, sentar, orar antes, ficar tranquila, do que se entrar correndo, né, no desespero assim. Então eu sempre fui uma das primeiras a entrar e uma das últimas a sair, e na segunda fase também. Você foi confiante com relação ao conteúdo? Sim. Quando eu fiz a segunda fase, na primeira fase eu não tinha certeza que eu tinha passado, porque a prova estava muito difícil, mas consegui passar. E na segunda fase, eu fui assim, não para tirar 6. Claro que se eu tirasse só 6 e tivesse aprovada, tudo bem. Mas eu fui com o intuito de tirar muito mais, de sair da prova sabendo que eu tinha passado. E foi esse o sentimento que eu tive. Eu terminei a prova, saí faltando 3 minutos para acabar. E eu parecia uma máquina, eu não parava de escrever. Eu saí de lá, a mão da gente dói, né? A minha mão nem doía, parecia que eu tava adormecida, assim, de tanta adrenalina, anestesiada, de tão empolgante, emocionante também que foi pra fazer a prova. Tem algumas pessoas que falam 6 é 10, pra você então isso não valeu, você fez pra tirar um 10. Sim, mas eu fiz pra tirar um pouco mais de 6, mas tentar. 6 é 10, tentar. A minha nota foi 86. Eu só queria tirar uma nota maior pra não ter aquele medo de falar, eu acho que deu. Eu acho que deu, pra mim não. Eu não ia conseguir aguentar, esperar um mês, né? Que foi do dia 12 de dezembro ao dia 12 de janeiro que saiu o resultado. Aí eu saí da prova falando que eu tinha ido bem e tudo mais.
Mas assim, as minhas outras amigas, elas ficaram com um pezinho atrás, elas não sabiam se tinha passado ou não. Mas eu gabaritei as questões. E eu não tinha nem tempo de fazer as questões, era 30 minutos para acabar a prova, eu tinha 4 questões com A e B, e eu fui achando todas as respostas, respondendo de cabeça, só procurando os artigos, porque eu lembrava da professora falando as coisas, sabe? Aí eu saí da prova assim, pisando em nuvens. Você se preparou para o direito do trabalho. Isso. Como que foi essa preparação com a professora Priscila? Foi muito bom. Eu já sabia como ela era uma boa profissional, uma boa professora. Inclusive, me apaixonei por direito do trabalho por conta dela, porque a aula dela é maravilhosa. Não tem como falar, porque todos eles são muito bons, mas ela, assim, me fez me apaixonar mesmo por direito do trabalho. É uma coisa que eu quero para o futuro. Não sei, porque se eu continuar na minha cidade, que é muito pequena, não sei se eu conseguiria advogar na área trabalhista. Mas se eu tiver oportunidade e possibilidade, eu quero muito. Que bom, então. E Andressa, você teve algumas reprovações? Em algum momento você pensou em desistir? Sim, eu tive várias reprovações na primeira fase, inclusive com pontos próximos a 40, 39 pontos, 38 pontos. E eu ia vendo todo mundo passando e eu ficando, né? Eu terminei a faculdade em 2016, não fiz alguma prova, mas sem estudar, só para ver como era. Depois eu falei que não ia fazer mais, mas assim, não tinha desistido de fazer a prova, mas sim, não tinha foco para estudar, porque eu trabalhava, era muito corrido. Quando eu voltei para minha cidade, porque eu estava morando em Londrina, daí eu só trabalhei, mas fora da área jurídica, e fiz uma pós-graduação lá enquanto isso. Antes de passar na OAB, fiz uma pós. E depois eu tive a oportunidade de voltar para minha cidade para trabalhar na área jurídica. Então, eu falei assim, agora é a oportunidade que eu tenho de voltar com tudo, né? E eu sempre estudei as matérias. Eu nunca falei assim, vou ficar um ano sem estudar, depois eu volto do início. Eu sempre estava vendo as aulas ao vivo. Ou vendo as aulas do outro curso que eu tinha. Mas não tinha motivação. Porque eu já tinha reprovado também algumas vezes. E daí tem os familiares, né, que falam, mas nossa, todo mundo passou e você não passou ainda. Pessoas muito mais novas que eu, minhas colegas passaram de primeira algumas. E eu falei assim, eu acho que tá no meu tempo, no tempo certo. Eu acredito que pra mim a aprovação agora foi no melhor momento da minha vida, assim. Eu acho que eu amadureci mais. Foi um exame difícil que eu consegui aprovação, então eu acredito que foi tudo no tempo certo. E o que você fez para lidar com essa pressão? Eu não ligava mais. Eles também não falavam tanto mais, porque sabiam que eu não gostava. Então, eles só falavam assim, você tem que estudar, você tem que sentar e estudar, você tem que abdicar de algumas coisas. E eu falava, sim, mas eu nunca fazia isso. Eu estudava, mas não era prioridade. E daí foi quando eu conheci esse meu marido, que na época era namorado e noivo, que eu falei, não, eu vou aproveitar, né? Aproveitar que eu não vou sair e vou focar nos estudos. E eu tenho 27 anos, não sou tão nova assim. Eu falei, faz tempo que eu terminei a faculdade, eu terminei com 22 anos. Então era para eu estar advogando há muito tempo já. Se eu tivesse feito o que eu fiz, comprado um curso bom, sentado e estudado 5, 6, 7, a hora que eu tivesse disponível para estudar. Mas eu acho que esse foi o diferencial também, eu ter parado de priorizar outras coisas que não eram tão necessárias e priorizar o que realmente eu queria, né? Que agora todo mundo lá em casa fala, doutora Andressa. Você realmente focou, né? Foquei. E aí, como foi, então, quando você viu realmente o seu nome na lista de aprovados? Eu saí da prova já tendo um pouco de certeza que tinha passado, né? Acreditava, assim, muito que eu tinha passado por conta de ter gabaritado as questões, acertado a peça, acertado quase todas as teses. Então, eu saí falando, acho que passei. Pra quê? Daí o meu marido já contou eu contei pra minha mãe, e ele já contou pra todos os parentes que eu tinha passado. Então todo mundo já me parabenizou antes do meu nome sair na lista. Aí quando saiu todo mundo, parabéns, mas a gente já sabia que você tinha passado. Daí eu falei assim, eu acreditava, mas aquele pezinho, quando você não vê o nome na lista, né? Inclusive eu saí do banho e pedi pro meu marido, vê aí, vai dando F5, porque tava travando muito. Aí ele falou, como que faz? Eu fui explicando lá do banheiro, gritando, né, pra ele fazer. Aí, a hora que eu saí do banho, ele já tinha visto que meu nome tava na lista, e ele falou assim, tá aqui. Daí eu falei, sério, eu não acredito. Aí minha mãe chegou bem na hora, falou, parabéns, mas a gente já sabia que você tinha passado. Daí eu falei assim, vocês acreditam muito em mim mesmo.
Que bom, então. Comemoração total, né? Deu Total. aquele alívio também, aquele Sim. peso saiu. Sim. Inclusive, duas amigas passaram também. Uma que é minha vizinha, que ela fez penal, e uma outra amiga também, mas ela fez trabalho. Então, nós três passamos, a gente comemorou as três juntas, fizemos churrasco e tudo mais. Que bom, então. E o que você pode deixar de mensagem para quem está estudando também, passando por esse momento de pressão nos estudos, para que consiga aprovação também na OAB, assim como você? O recado que eu deixo e o incentivo também é para que vocês não desistam, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Então, eu terminei a faculdade em 2016, eu poderia muito bem ter desistido, mas não desisti, persisti, adquiri um curso muito bom e me dediquei 100%. Estudava 10 horas por dia, 11 horas por dia. Quando não podia estar estudando, eu estava com fone ouvindo as aulas, mas nunca parei de estudar. Então, a gente tem que acreditar na gente, se dedicar 100% que a aprovação vem. E vale a pena. E vale a pena. Isso aí, Andressa, mais uma vez, muito obrigada e parabéns, viu? Obrigada, eu que agradeço. E para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário também, parabenizando a Andressa. Até a próxima. Tchau, tchau!